Eu estou aqui com duas pessoas muito interessantes para falar desse tema. Nós temos o Paulo César Garcês Marins, que é historiador, é professor dos programas de pós-graduação em Museologia e em Arquitetura e Urbanismo da USP, onde realizou o doutorado em História Social. Ele é docente e membro do corpo curatorial do Museu Paulista da USP desde 2004. Foi conselheiro do CONDEFAT entre 2013 e 2015 e é membro do International Council of Museums, ICOM, né? E do International Council of Monuments and Sites. A outra pessoa é o Abílio Ferreira, ele é jornalista e escritor, é um dos 100 autores incluídos na Antologia Crítica, Literatura e Afrodescendência do Brasil, publicado em 4 volumes pela editora da UFMG em 2011. Ele organizou o livro Tebas, um negro arquiteto na São Paulo escravocrata, lançado em 2019 numa parceria entre o Instituto para o Desenho Avançado, IDEA, e o Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo. Ele é especialista em cidades, planejamento urbano e participação popular pela Universidade Federal de São Paulo, Unifesp. Bom, nós estamos, então, eu vou introduzir o tema eu acho que é bem conhecido de todos, porque ele está muito presente, né, na imprensa. A partir do momento em que o assassinato de George Floyd nos Estados Unidos, ele desencadeou uma série de protestos nos Estados Unidos, na Europa, e esses protestos também acabaram se voltando contra os monumentos públicos, né, emblemáticos das figuras que representam o racismo e o colonialismo, né? Houve derrubadas de estátuas, elas foram para o Rio, algumas foram só danificadas, enfim. E o que quer dizer, o que eu acho que diz respeito a gente são estátuas que estão colocadas no espaço público, né? Enquanto isso, a gente tem forças sociais esquecidas pela história oficial, né, que lutam, né, para conhecer a sua história e sair da invisibilidade, né? No contexto, então, das lutas contra a desigualdade que surgem, então, essas formas de ativismo político, né, ambas no contexto do patrimônio cultural das cidades. Então, quer dizer, são formas de ativismo, umas destrutivas e uma tentativa, ao mesmo tempo, de colocar de dar direito à memória para parcelas, enfim, que não estão esquecidas, né? Trazendo isso para a cidade de São Paulo, a gente tem, ao mesmo tempo, monumentos sob vigilância, como é o caso do Borba Gato e outros monumentos também de bandeirantes, né? Enquanto a gente tem uma proposta de lei na Alesp, protocolada pela deputada estadual trans, pelo PSOL, que é a Érica Malunguinho, que é ativista do movimento negro, e que protocola, então, um projeto que visa proibir no Estado homenagens a escravocratas e a eventos históricos ligados ao exercício de prática escravista no país, né? Bom, o movimento negro vem sinalizando, então, sobre a necessidade de mudar a forma de narrar a história do Brasil quanto à valorização das experiências negras e indígenas, né? Porque você tem justamente uma falta, uma ausência, um não monumento, uma não lembrança e uma dificuldade também de fontes históricas e de tudo mais para fazer esses estudos, né? Tudo isso, gente, está num contexto, quer dizer, isso nos interessa muito de perto, porque está no contexto do exercício pleno da democracia. E é por isso que a gente quer discutir isso com essas pessoas qualificadas para tratar desse assunto. Gostaria imensamente de agradecer a Silvana, né, a possibilidade de estar aqui discutindo esse tema, né, que tem uma atualidade muito grande, um interesse que é simultaneamente local da nossa cidade, nacional e internacional, não é? Nós fazemos parte, né, já dessas discussões que se amplificaram, né, após a morte, né, de George Floyd em Minneapolis e a derrubada, sobretudo a derrubada também, né, do monumento a Edward Colston em Bristol, no Reino Unido, que acabou associando, então, né, essa discussão das mortes brutais causadas, né, pelo racismo a
as homenagens do racismo, ou seja, quais são os suportes da vida cotidiana que acabam estimulando, né, posturas racistas na sociedade presente, né? E os olhos se voltaram para monumentos que, de alguma maneira, celebram, né, pessoas que construíram também nas suas vidas, né, ações racistas, né? Então, o debate é muito candente, né? Eu queria agradecer também à Fundação Fernando Henrique Cardoso a possibilidade de discutir e a companhia do Abílio aqui para nós, né, colocarmos aqui mais ideias, né, nessa arena de discussões que tem sido bastante importante, né? Eu sou historiador, né, falo também a partir dessa formação que eu tenho, né? E acho que, para mim, que trabalho no Museu Paulista, né, uma instituição que é marcada não apenas pela existência de muitos monumentos ligados à exaltação dos bandeirantes, mas pela própria cristalização da imagem dos bandeirantes que nós reconhecemos hoje, né? Foi o Museu Paulista que fixou, né, que o bandeirante tem chapéu de aba larga, gibão, né, respontado em losangos, usa bacamarte, usa bota e é branco, né? Essa iconografia, né, ela não corresponde ao período colonial, porque não havia testemunhos iconográficos, né, desse passado, mas foi uma criação do museu, né? A partir de 1903, quando entra a primeira pintura que evoca bandeirantes no nosso acervo, que é o retrato de Domingos Jorge Velho, que é conhecido por todos por ter sido, entre outras coisas, responsável pela destruição do Quilombo de Palmares, né? Então, para nós que trabalhamos lá, para mim, inclusive, essa é uma questão fundamental, não é, que certamente ajuda a todos nós também a nos prepararmos para a reabertura do museu em 2022 e, claro, não é, abordarmos essas questões que a gente vai discutir hoje à tarde e que vêm sendo discutidas internacionalmente, porque, obviamente, isso tem a ver conosco, não é, por conta das figuras de bandeirantes, mas certamente por conta de muitos outros personagens da história que estão celebrados em pinturas, em cédulas, em esculturas, em suportes memoriais diversos e que estão ligados não apenas à escravidão, mas também ao racismo ou outras formas de violência e de exploração da sociedade, né? Dimensões essas que normalmente não são exatamente celebradas diretamente nessas evocações, né? Os artefatos de memória operam escolhas, né? Nós escolhemos pessoas para homenagear e a maneira pela qual nós homenageamos também opera escolhas, né? E é justamente essas questões que estão sendo muito discutidas hoje, né? Porque certamente o monumento a Edward Colston não foi feito porque ele foi traficante, mas se apagou, né, a sua relação com o tráfico, né? O que para nós no Brasil é sempre muito complicado, né? Vamos lembrar que há cerca de 2 anos, né, já há cerca de 3 anos, inclusive, nós testemunhamos o incêndio do Museu Nacional, no Rio de Janeiro, e, enfim, lamentamos todos, né, a perda das coleções, de um lugar que era parte da memória cultural e social dos cariocas. Mas é também importante lembrar que aquele palácio, né, foi instalado na casa do principal traficante de escravos do Rio de Janeiro, que ofereceu a casa para a família real portuguesa se instalar. Quantas vezes o Museu Nacional explicitou essa relação com o passado do tráfico de escravos do Rio de Janeiro, cidade essa que é, historicamente, o maior porto de escravos em função do recebimento de populações escravizadas na África, sobretudo no século XIX. Né? Entre 31 e 50, né, o Rio de Janeiro e o Brasil recebeu mais escravos do que nos 3 séculos anteriores. Ou seja, essa condição do Rio como porto do tráfico de escravos, não é, ela também nunca é apontada, não é, assim como Paraty, uma cidade que nós lembramos como Porto do Ouro, mas que aquela arquitetura do século XIX, que marca a cidade, não é, sobretudo, do século XVIII, está ligada ao tráfico de escravos para o café. Paraty era um porto importante, né, de desembarque de populações escravizadas que subiam para o Vale do Paraíba. Portanto, quando nós, não é, operamos a memória, não é, em monumentos, em tombamentos, não é, em encomenda de pinturas, nós certamente estamos agindo de maneira complicada, complexa, e essas escolhas da memória nós precisamos não só perceber, como explicitar e tratar junto às nossas sociedades, não é? Portanto, não é, os monumentos são sempre artefatos de memória, etimologicamente, não é? O monumento é mnemose, é memória, e essa memória que o monumento evoca, ela lança múltiplos olhares que nós precisamos manter, não é, atentos. Um olhar que nos lança
para o passado distante da figura a qual aquele monumento se refere. Outro passado é aquele daqueles que encomendaram a escultura e que colaboraram, inclusive com recursos ou com apoio social, para que a escultura fosse feita. Ao mesmo tempo, esse monumento também nos lança para as nossas próprias memórias, de quem está vivo hoje, não é? E que, de alguma maneira, lidou com aquela evocação do passado de uma maneira, muitas vezes, pouco consciente de todas as dimensões complicadas que essas evocações da memória têm, né? Portanto, nós estamos realmente num âmbito riquíssimo para entender como a memória é uma forma de poder na nossa sociedade e como ela conta, não é? Enfim, reconta trajetórias sociais, episódios, personagens de maneira bastante seletiva, né? De maneira que, claro, né, a memória de populações que estão ligadas negativamente àquela personagem nunca sejam mencionados, né? Por outro lado, não é, embora tudo isso seja muito complicado, nós sabemos que eles estão em todos os lados, né? No século XIX, se generalizou a ideia de implantar monumentos nas praças públicas do mundo inteiro. Essa prática já existia desde a Antiguidade, né, na Renascença, no Antigo Regime na Europa, mas foi sobretudo no século XIX, por conta de dois fatores, não é? A reforma das cidades, que abriu avenidas, praças, parques, entroncamentos, em que o monumento poderia atuar, não é, como um símbolo, como um embelezamento da própria cidade, e por outro, a própria desorganização do Antigo Regime. Se os reis, não é, e a nobreza eram os símbolos da sociedade, o século XIX teve que reinventar isso, não é? E uma das dos grandes caminhos desses monumentos urbanos foi a celebração dos heróis, né, dos heróis nacionais, que são uma criação do século XIX, estão ligados ao movimento romântico, não é, de buscar no passado a origem dos povos, personagens que pudessem identificar suas maiores qualidades. E são essas pessoas que são figuradas em bronze sempre, sobretudo homens, né? 95% são homens, para que nas ruas, praças, museus, essas pessoas pudessem guiar sociedades a partir do seu desempenho no passado, das suas virtudes. Bom, o que está em discussão é que essas personagens não são realmente muito virtuosas, não é? Claro, não é? Toda a criação do herói é uma criação que depura, que opera uma simplificação da vida das pessoas, não é? E que diz muito mais respeito, às vezes, à pessoa que institui o herói, ou aos grupos sociais, intelectuais, artistas que instituem o herói, do que o próprio personagem no passado. Nós lemos esse personagem a partir da interpretação que se fez deles, não é? E que ganhou formas em bronze, em mármore, não é? Ou em outros materiais, não é? Em ferro, nas nossas cidades, não é? E essa mitificação realmente retira o herói das suas contradições, não é? Quem acompanhou a discussão no Brasil recentemente, não é? Caiu, não é, em discussão, por conta de uma matéria, sobretudo, veiculada pela BBC, a questão do Joaquim Pereira Marinho, não é? Que é um homem diretamente ligado ao tráfico na Bahia, em Salvador. É algo que os professores Carlos da Silva Júnior e Ana Lúcia Araújo, né, discutiram bastante. Ele era um homem completamente ligado no comércio do tráfico, mas a estátua dele é uma estátua ladeada por crianças, na frente de um hospital benemerente da cidade de Salvador, em que o passado dele de tráfico está absolutamente apagado, não é? Ou seja, ele deu dinheiro, né, para essas obras benemerentes, ele construiu uma memória positiva de si, e nós, realmente, ao olharmos o monumento, ou o que ficou da memória dele, fica essa situação. E os historiadores apontam, né, olha, ele não era apenas o benemerente, o homem que acariciava gentilmente as crianças ou as guiava para o futuro, ele era um traficante de escravos, né? E, sobretudo, uma situação que é preciso levar em conta, traficantes que atuaram, inclusive, no período de interdição legal do tráfico. A primeira vez que o tráfico foi proibido no Brasil foi em 1831. E depois, em 1850, houve a interdição definitiva com a Lei Eusébio de Queiroz. Todos aqueles que praticaram tráfico de escravos neste período praticaram crimes, porque o tráfico não era mais proibido. O tráfico anterior, nós podemos fazer um julgamento hoje, não é? Por conta do tráfico, obviamente, ser uma objetificação das pessoas, uma coisa horrível, né? Nos nossos olhos, hoje, intolerável, e a celebração disso mais intolerável ainda, não é? Como era intolerável, certamente, para quem era escravizado
naquela época. Mas entre 31 e 50, o tráfico, inclusive, era crime. Portanto, nós, em muitos lugares, vemos a celebração de criminosos, não é? Eticamente comprometidos hoje, mas, sobretudo, legalmente também comprometidos no passado. Não é? É o caso dos bandeirantes, porque os bandeirantes praticavam a escravização de populações cristianizadas, populações indígenas, o que era proibido pela coroa portuguesa e pela coroa espanhola. Eram homens que sequer seguiam as leis do seu tempo. Que muitas pessoas podem evocar, bom, mas nós estamos fazendo uma leitura anacrônica porque a escravidão era aceita no passado. Certamente ela não era aceita por quem era escravizado, certo? Não é? Para começar. Não é? E mais ainda, essa escravização era ilegal em muitas circunstâncias. Portanto, as nossas ruas, nossos parques, nossas praças, né, são marcadas por essas leituras complicadíssimas, né, que vão, de alguma maneira, sugerindo dois caminhos. O que fazer com elas? Né? Derrubá-las ou mantê-las? Né? Essa é a grande discussão hoje em dia. Né? A derrubada, certamente, é um ato radical, né, que muitos movimentos sociais optam para se livrar realmente de uma memória que diz respeito a todas essas experiências. A vida do personagem no passado, aqueles que instituíram a sua sacralização em bronze e a sua própria vida hoje, que não querem mais olhar para um monumento que materialize essas situações que são intoleráveis eticamente hoje em dia, né, moralmente intoleráveis. Né, como manter, afinal de contas? Um outro caminho é manter esses monumentos, né, e discuti-los, né, discuti-los nesses âmbitos todos. Né. Quem é o personagem no passado que está homenageado? Quais são as suas fraturas? Não é? Quais são os seus ocultamentos? Depois, discutir quem fez esse monumento. Ou seja, quais foram as forças que optaram pela celebração de um personagem em pedra ou metal nas nossas cidades. É importante trabalhar com essas ações memoriais. Não é? E, por outro lado, afinal de contas, pensar em si mesmo, né? Porque o processo de heroicização, de mitificação de personagens, não é algo que faz parte apenas do século XIX, do século XX. Ele está em curso hoje no mundo e no Brasil. Não é? Ou seja, discutir a memória, não é certamente um caminho para discutir também formas relacionadas ao nosso presente, não é? De pensar líderes políticos, líderes religiosos, líderes culturais, enfim. A ideia não é de que nós vamos celebrar alguém, torná-lo um objeto de celebração, de culto mesmo nas praças, não é? E a partir daí, talvez, lembrar apenas de alguns aspectos da sua vida, não é? E esquecer outros, é algo que deve realmente nos desafiar. Não é? Eu que trabalho no museu, e no Museu do Ipiranga, onde essas esculturas e pinturas são tombadas pelo patrimônio, nós não podemos retirá-las de lá, a não ser que isso seja determinado por instâncias federais, estaduais ou municipais. Mas nós temos que trabalhar com o público sobre, afinal de contas, quem fez aquelas memórias. Quais são os limites da construção de memória? Como a construção de memória é algo que revela e oculta, não é? Quantos monumentos podem sim, servir realmente para nos preparar a desafiar qualquer imagem. Não é? Qualquer imagem é uma imagem que tem uma capacidade, não é, de dar sentido de verdade e de lealdade ao passado ou ao presente que nós precisamos discutir hoje. Não é? Isso é fundamental. Não é? E, de alguma maneira, olhar, não é, para essas experiências no mundo, no que elas podem nos iluminar sobre determinadas ações, não é, e como nós devemos compreender essas possibilidades. Não é? A Argentina, por exemplo, não é? Como é que eu estou de tempo, Silvana? Eu já estou aí perto dos 15 minutos, só para me organizar aqui. Já. Então, depois eu posso retomar. Eu posso retomar a Argentina depois, né? Mas acho batendo na trave, mas termina seu pensamento. Não, pensar, a Argentina, há tempos atrás, em 2012, o governo federal substituiu a cédula de 100 pesos do general Julio Roca, não é? Que é um homem de memória absolutamente complexa, né? Porque ele liderou o massacre de populações indígenas na chamada Conquista do Deserto, né? que se processou nas décadas de 70 e 80. Ou seja, isso terminou em os Mapuches, roubou os territórios, né, indígenas, conquistou isso para o agronegócio de então argentino, né? E tudo isso não impediu que ele fosse homenageado numa cédula no próprio século XX. Isso foi substituído pela imagem de Eva Perón, né?
substitui um homem por uma mulher, um general assassino pela Madre de los Descamisados, né? Mas o que é, afinal de contas, Evita? Não é? Ela própria já é um personagem complexo, não é? Porque as relações dela com as lideranças nazistas que se refugiaram na Argentina desafiam até hoje os historiadores. Mas, sobretudo, não é? É importante lembrar por que Cristina Kirchner opta por fazer esse tipo de operação. Não é? Ou seja, não é possível nunca nos atermos apenas em quem está celebrado, numa nota, num monumento, numa pintura, mas também aqueles que celebram. Não é? O quanto ela usa, não é, a memória de Evita Peron para se promover também ela como uma liderança peronista mulher. Não é? Ou seja, a imagem desses heróis é muito instigante, não é? Sobretudo para que a gente consiga problematizar os usos políticos da memória na nossa sociedade. Né? Então, está aberto aí um campo de discussões para a gente, enfim, enfrentar muitas posições diferentes. Né? A gente precisa conversar. Obrigada, Paulo. Foi legal você ter lembrado do exemplo argentino, porque você explicou, você exemplificou no presente, né, como que tem vários níveis ali, né? É quem está sendo homenageado e quem prestou a homenagem, né? Exato. Então, Abílio, você está com a palavra agora, Abílio. Boa tarde a todas e todos e todes. Agradeço a oportunidade de difundir algumas ideias e de aprender um pouco também com o Paulo, com a Silvana e com os nossos espectadores, que certamente vão ensinar alguma coisa aqui ao longo dessa conversa. Eu preparei aqui uma fala que vai focar o processo de construção da memória, não propriamente a memória, o monumento, né, que está sofrendo agora esse questionamento, mas um processo de construção da memória justamente da parte daqueles que alguém um dia chamou de vencidos. Né? Eu não aprecio essa dicotomia de vencedores e vencidos, porque isso é muito relativo. Por exemplo, o fato de a população indígena e negra no Brasil estar presente no país hoje, inclusive formulando um projeto de país que já está colocado, é uma prova de que esses povos não são exatamente vencidos. Quem sofreu a lavagem cerebral e o extermínio físico que esses dois povos, ou esses dois grupos, porque cada um constituído de diversos povos, e ainda permanece aí presente e crescendo, né? Não é necessariamente um povo vencido, a não ser do ponto de vista econômico e de representação política, né? Mas isso é outra discussão. Então, eu vou fazer aqui uma narrativa que envolve o meu envolvimento pessoal, né? Envolve a minha trajetória pessoal como ativista do segmento da literatura negra, do braço literário do movimento negro, e pontuando um contexto histórico conhecido por todos. Né? Então, eu separei aqui duas datas, que eu acho que são datas emblemáticas, que são o ano de 1984 e o ano de 1991. Em 84, nós tivemos ali na Praça da Sé, um dos locais emblemáticos desse ano é a Praça da Sé, no movimento pelas eleições diretas, né? A campanha Diretas Já. E nesse mesmo ano, também na região da Sé, mais exatamente no Sesc Carmo, na unidade Carmo do Sesc, eu tive o meu primeiro contato com o grupo Quilomboje Literatura. A gente vai explicar alguma coisa do que é o grupo Quilomboje Literatura. Em 91, aconteceu um seminário importantíssimo aqui, especialmente para a cidade de São Paulo, mas que iniciava um debate, estava se principiando um debate no país, no Brasil, sobre direito à memória. Né?
em 91, acontece um seminário, o Congresso Internacional Patrimônio Histórico e Cidadania, né, e que para divulgar esse congresso foi feito um cartaz que tinha uma expressão direito à memória. No ano seguinte foi publicado um livro, né, que acabou usando esse título, Direito à Memória. E na introdução do livro, inclusive, se diz ali que era que era um tema de um cartaz e que essa expressão acabou ganhando centralidade naqueles debates, né? Foram 5 dias, uma semana de debates, iniciando esse processo, esse debate sobre direito à memória. Em 91, também, esse congresso aconteceu em agosto, justamente no mês da morte do Luiz Gama, né? Em junho de 91, eu integrei um grupo de escritores que envolvia o Quilomboje e outros escritores do Rio de Janeiro também, de São Paulo, para retomar uma caminhada que acontecia desde do funeral do Luiz Gama, que foi inaugurada com o funeral dele, numa crônica do Raul Pompeia, que era amigo do Luiz Gama, uma crônica que é o único registro que nós temos daquele funeral, publicada na Gazeta de Notícias do Rio de Janeiro, que descreve o acontecimento que foi esse funeral no dia 25 de agosto de 1882. 10% da população de São Paulo acompanhou esse funeral, que saiu do Brás, onde o Luiz Gama morava, abandonou o coche fúnebre e as demais carruagens preparadas para levar os acompanhantes do funeral. Como tinha muita gente para segurar a alça do caixão, querendo segurar a alça do caixão, eles foram fazendo o cortejo a pé e acabaram caminhando até o cemitério da Consolação, do outro lado da cidade, e foi juntando gente, né? Tamanha a popularidade que o Luiz Gama desfrutava. Entre esses 2 anos, 84 e 91, nós temos um marco importante na história do país, que é o ano de 1988. Muito celebrado por causa, principalmente, de 2 fatos, que são a promulgação da Constituição, né? E muito menos o centenário da abolição da escravatura no Brasil, né? Mas, além da promulgação da Constituição e do centenário da abolição, nós tivemos um outro momento importante, falando aqui desse meu lugar de escritor, que foi a palestra que o Antônio Cândido deu na Sala dos Estudantes, na Faculdade de Direito lá de São Francisco, num curso organizado pela Comissão de Justiça e Paz, uma palestra intitulada O Direito à Literatura, que depois foi incluída num livro, os textos de Antônio Cândido. E essa palestra acabou virando um texto clássico do pensamento do Antônio Cândido, né? E que envolve, dialoga com a questão do direito à memória, né? E o que o grupo Quilomboje então, porque ele é fundado em 1980 e até hoje está em atividade, vai lançar agora, em 2020, a antologia anual Cadernos Negros de número 43, né? Ou 42. Começou em 78, Quilomboje assume a edição do Cadernos Negros, revelando diversos autores e formando um público desde então. Um público, para esse um público branco, leitor desses autores, e também um público negro que começou a se ver nessa produção, hoje estudada por diversos países, em mais de meia dúzia de universidades, num projeto da Universidade Federal de Minas Gerais, coordenado pela Universidade Federal de Minas Gerais. O Quilomboje é exatamente essa construção do direito à literatura, né? O Antônio Cândido diz lá no texto dele que uma das funções primordiais da literatura, fundamentais da literatura, é a sua função humanizadora, não é? E o que foi
o processo de escravidão, não só no Brasil, como em diversas partes do mundo, senão a tentativa de desumanizar as pessoas escravizadas, né? Era preciso desumanizar, transformar em coisa para você poder dominar. De maneira que, para esses povos, o direito à literatura tem uma função específica, uma importância muito específica de humanização, não é? Em 1978, 10 anos antes do centenário da abolição, era lançado o Movimento Negro Unificado na escadaria do Teatro Municipal. Isso tem sido lembrado agora por conta desses debates que se originaram na morte, no assassinato do George Floyd. Então, o Movimento Negro Unificado, o lançamento do Movimento Negro Unificado foi lembrado porque, em 78, esse movimento foi uma resposta, uma reação a um acontecimento semelhante ao que aconteceu com o assassinato do George Floyd. Foi justamente a morte de um jovem negro numa delegacia em Guaianazes, além de outros acontecimentos, como o impedimento de atletas negros frequentarem o Clube de Regatas Tietê, que levou à fundação do MNU. Mas o motivo que levou à fundação do MNU é o mesmo que aconteceu agora este ano, né? Em 78, então, é lançado o Movimento Negro Unificado e também o Festival Comunitário Negro Zumbi, o FECONEZU, onde foi lançado o primeiro volume da antologia Cadernos Negros, né? Agora, de reflexão sobre isso, em torno dessa questão da construção da memória com a qual eu iniciei a minha fala, a reflexão que fica é: que atitude é essa atitude de inventar palavras como quilomboje, né? Uma palavra que não era, em 1980, quando o quilomboje foi criado, a palavra quilombo era ligada ao passado, como resistência ao regime escravista. Hoje não é tanto assim, porque nós temos diversas reinvenções da palavra quilombo, né? Quilombaque, o movimento cultural em Perus, quilombação, fala-se em quilombos urbanos, o próprio mandato da deputada Érica Malunguinho é chamado por ela e pelas suas colaboradoras como mandata quilombo, né? Mas já naquele momento, nos anos 70, já tínhamos intérpretes do Brasil, intérpretes negros do Brasil, como Abdias Nascimento, Clóvis Moura, Beatriz Nascimento, dizendo o seguinte: o quilombo, ele transcende aquele momento e transcende também a localização territorial. A Beatriz dizia que o quilombo é o nosso próprio corpo, que segue junto conosco, né? Abdias Nascimento falava em quilombismo, Clóvis Moura falava em quilombagem, como estratégias de enfrentamento do racismo. Em 1980, quando se cria o quilomboje, atualizando essa palavra, né, na verdade, tornando essa palavra como um eterno presente, e para fazer literatura, acontece aí uma operação extremamente inovadora, né? Outra coisa que eu quero chamar a atenção é que, em 91, quando nós fizemos a retomada daquela caminhada que acontecia desde o funeral do Luiz Gama, deu-se o nome a esse projeto, a essa ação, de Rumor Negro. R-H-U-M de mamão, O-R. Rumor Negro, uma mistura, uma fusão de humor com rumor. E aí a gente vai no Google procurar o que significa rumor, e eu encontrei uma definição, algumas definições, mas a que mais me chamou a atenção, que eu quero aqui compartilhar com vocês, é a seguinte: rumor é um som indistinto e contínuo de muitas vozes, né? E rumor negro, porque o Luiz Gama, ele funda esse processo que hoje nós conhecemos como literatura negra, como o movimento da literatura negra, né? Ele,
em 1859, aqui em São Paulo, e no mesmo ano, no Maranhão, em São Luís, a Maria Firmina dos Reis, que hoje é uma mulher, uma autora celebrada por conta dessa descoberta, né, dessa celebração que se vem hoje fazendo às autoras negras, Conceição Evaristo, que publicou pela primeira vez, inclusive, na série Cadernos Negros, né? O Luiz Gama inaugura esse movimento da literatura negra brasileira com um programa literário muito definido. Ele vai dizer o seguinte, e por que ele inaugura? Porque ele é o primeiro autor a se dizer negro explicitamente, a ser um sujeito negro da palavra, do discurso, né? Então, ele vai dizer, num poema famoso, muito conhecido dele, chamado Quem Sou Eu, mais conhecido como Bodarrada, separei aqui um trecho em que ele diz o seguinte: não tolero o magistrado que do brio descuidado vende a lei, trai a justiça, faz a todos injustiça. Com rigor deprime o pobre, presta abrigo ao rico, ao nobre, e só acha horrendo o crime no mendigo que deprime. Né? O Luiz Gama não pôde estudar na Faculdade do Largo São Francisco, onde o Antônio Cândido proferiu aquela palestra, mas ele se transformou num advogado provisionado, licenciado, que libertou, segundo ele mesmo, numa carta testamento, mais de 500 escravos nos tribunais, quando não reunindo recursos para comprar cartas de alforria, né? O Luiz Gama, essa homenagem a ele em 91 aconteceu a partir do Largo do Aroche, onde foi instalado um busto, né, uma erma, em homenagem a ele, ao centenário de nascimento dele, em 1931. Um monumento, né, um pedestal com um busto do Luiz Gama, onde se lê nesse pedestal: por iniciativa do Progresso, homenagem dos pretos do Brasil. Esse Progresso é o nome de um jornal da imprensa negra, editado pelo poeta e escritor Lino Guedes, a partir de 1928, justamente para arrecadar recursos para erigir essa erma ali no Largo do Aroche. O que é bastante interessante de notar é que o Largo do Aroche, chama-se Largo do Aroche, porque essas terras ali da Vila Buarque pertenciam, seu primeiro proprietário foi o senhor José Arouche de Toledo Rendon, que foi o primeiro diretor da Academia de Direito, né? O segundo proprietário foi o senhor Rego Freitas, que foi um desafeto do Luiz Gama. Eles chegaram a ter uma contenda pelos jornais. Ele era juiz municipal e o Luiz Gama ele negou um provimento a uma petição do Luiz Gama em favor de um negro escravizado, e o Luiz Gama chegou a chamá-lo de incompetente. Eles tiveram uma disputa pelos jornais, escrevendo artigos em jornais. E hoje, o busto Luiz Gama, ele está olhando para as ruas Rego Freitas e Bento Freitas, ali que saem do Largo do Aroche, para quem conhece São Paulo, o que nos leva a nos perguntar o seguinte: será que esse movimento foi uma erma erigida por um movimento dos chamados vencidos, né, da construção de memória? Será que eles fizeram isso de propósito? Se fizeram de propósito, lograram êxito em conseguir instaurar um monumento numa área nobre da cidade, ainda naquele momento, nos anos 30, né, já naquele momento, e que hoje é uma das áreas mais valorizadas da cidade, que tem ali um busto do Luiz Gama, né? Então, a ideia aqui foi trazer mencionar uma narrativa que transcende a essa dicotomia entre derruba ou uma posição entre derruba ou não derruba, né? Existe uma construção de memória que nos interessa debater, a não ser por aquilo que essas atitudes, como aconteceu no exterior, sirvam como provocação e como debate. Afinal de contas, a notícia correu o mundo e estamos aqui debatendo, e isso é bastante válido. Eu queria pegar um gancho aqui, e fala, como você estava falando de monumentos também, agora, Bia,
que é uma pergunta do Sérgio Fausto, diretor da Fundação, que ele pede para que ambos comentem alguns monumentos presentes na cidade de São Paulo. O que eles mostram e o que eles escondem. Se alguém puder eleger, enfim, um ou dois, porque tem outras perguntas muito interessantes aqui para vocês. Bom, são centenas de opções, né, de percurso. Então, varia talvez alguns, né, para a gente começar. Em primeiro lugar, por exemplo, o monumento a Garcia Lorca, né, que é o que ele é, afinal. Né? Ele é um monumento feito pelo Flávio de Carvalho, um dos grandes artistas brasileiros, né, e é um dos pouquíssimos monumentos escultóricos, das obras escultóricas do trabalho dele que restou, né, e isso por si só já, enfim, faria notar esse monumento pela sua plasticidade, pelas suas características artísticas da sua preservação. Mas ele certamente não é só isso, né? Muitas vezes nós tendemos a enxergar os monumentos pelo seu aspecto artístico, não é? Ele é uma das entradas, mas não o único. Esse monumento é, em primeiro lugar, uma homenagem ao próprio Garcia Lorca, não é? Um personagem que tem uma história trágica, não é? Por conta justamente da intolerância. E ele vai ser alvo, enfim, de duas intolerâncias, não é? Uma que é aquela da sua própria vida, não é? E a outra que é a do monumento que fazia homenagem a ele aqui na nossa cidade de São Paulo. Não é? Monumento esse que chegou a ser atacado, não é? Ele teve que ser transferido, inclusive, não é? Restaurado. Não é? Ele hoje permanece na Praça das Guianas, não é? Pelo que eu me recordo, ali na Avenida 9 de Julho, né, no Jardim América, mas ele é um monumento que é revestido dessas marcas todas, não é? Em torno de um período também da história do nosso país, não é? Que é a ditadura militar, em que essas dimensões todas afloraram muito na nossa sociedade, não é? Da intolerância, na qual ele, Flávio de Carvalho, não é? Acabaram sendo vinculados. Quem passa ali pela Praça das Guianas, será que tem acesso a tudo isso? Não é? A pergunta é, quem tem direito à memória? Não é? Então, será que a maneira pela qual nós trabalhamos esses monumentos na cidade dá conta daquilo que eles podem informar sobre nós mesmos? Não é? Um outro monumento que tem, né, suscitado muitos debates, não é? É o próprio monumento às bandeiras, não é? E uma das perguntas aqui, não é, do Paulo Tavares Mariante, que eu já antecipo talvez aqui uma questão, não é? Se mantê-lo e discuti-lo é suficiente, não é? Afinal de contas, ele é um monumento que coloca por si só alguns impasses, não é? Em primeiro lugar, ele é imenso, não é? Ele é um monumento de granito, que foi esculpido, inclusive, ao longo de muitos anos pelo Victor Brecheret e pela sua equipe. Não é? Quer dizer, ele não é só uma obra do Brecheret, mas ele é uma obra de todos os canteiros, não é, que trabalhavam com ele para que aquele monumento pudesse existir. E ele, afinal de contas, né, é uma reflexão bastante complicada no âmbito da sua celebração. Ele descreve ali claramente uma hierarquia, né, em que brancos detêm o controle, não é, do processo das bandeiras. Os índios são chamados como parte do trabalho subjugado, mas também como parte do processo de mestiçagem da sociedade paulista e das suas camadas elitizadas, e os negros estão presentes ali exclusivamente como força motriz. Não é? Os negros empurram a canoa, não é, das monções, não é, para os sertões de Cuiabá, não é? E ali está claramente, então, evocada o que, na década de 30 até a década de 50, quando ele foi concebido naquela forma e finalmente inaugurado, era a síntese das três raças. Não é? Mas nós sabemos que a síntese das três raças desenhadas pelo pensamento social brasileiro nos anos 30 é muito complicada. Não é? Porque, obviamente, sacraliza uma hierarquia, uma submissão, não é? E, sobretudo, uma ideia que na mestiçagem a Europa triunfa no Brasil, que é muito discutível hoje em dia, absolutamente discutível. Por outro lado, não é? Ela é obra de um escultor imigrante italiano, não é? Ou seja, os italianos que nada tinham a ver com isso, entram nesse monumento por várias portas, não é? Do seu próprio autor, ou de Menotti del Picchia, não é? Que era um dos grandes intelectuais que preconizava a construção desse monumento. Fora todos os políticos e a sociedade que de alguma maneira apoiou tudo aquilo. O que quem passa por aquela praça, não é? No final da Avenida Brasil, no começo da Avenida Pedro Álvares Cabral, consegue ter de informação
sobre todas essas situações e, sobretudo, dos vários atos já de contestação desse monumento que aconteceram nessa própria década. Não é? É importante lembrar, ele foi alvo em 2013 ou 2014, agora já não me lembro mais precisamente, de tinta vermelha, não é, que foi jogada sobre o monumento de maneira a caracterizar o derramamento de sangue associado ao processo das bandeiras. E isso foi apagado, porque ele é um monumento tombado, porque ele é uma obra de Victor Brecheret, né? O maior monumento modernista erguido na cidade de São Paulo. Mas ele é tantas outras coisas. Né? Várias pessoas dizem que ele tem que ser retirado. Ele tem que ser retirado, mas ele terá que ser colocado em algum lugar, porque ele é enorme, se decidir pela sua retirada. Eu tenho dito que é preferível, então, se a sociedade decidir que ele deve ir para um museu, construir um museu em cima dele, porque tirá-lo dali e levar para outro lugar, realmente, o país não suporta um gasto, eu acho, né? Nisto. Né? É preferível gastar para fazer um prédio em cima do que gastar para transferi-lo e remontá-lo, o que é uma fortuna, não é? E, enfim, mas ele não tem um texto. Esses dois monumentos são exemplos, né, do quanto eles não têm um texto que seja capaz de colocar os problemas dessa evocação para o público. Alguns monumentos podem ser eventualmente retirados, outros são muito complicados porque o consenso da retirada não é claro na sociedade, não é? Mas o que fica claro é a necessidade, eu acho que ninguém talvez conteste isso, de discutir o monumento como um artefato de memória, e nós sequer isso fazemos com os monumentos, não é? Algo que será inescapável no Museu Paulista, não é? Na reabertura em 2022, nós estamos discutindo muitos caminhos, não é, para construir isso dentro do museu, inclusive com a professora sênior, não é, da nossa equipe, professora Maria Thaís, ou seja, nós estamos procurando ouvir a sociedade para trazer novas questões, não é, para essas figurações do passado, mas sobretudo é importante desafiar, não é? Desafiar a escultura da Mãe Preta, não é, no Largo do Paissandu, não é, que ele é alvo de múltiplas apropriações e aceito e contestado por muitos. O próprio Duque de Caxias, não é, outro monumento cujo figurado, não é certamente um homem muito polêmico também na história do Brasil. Não é? Ele é lembrado como pacificador, mas ele é certamente um homem da ordem, do Rio de Janeiro, não é? E não necessariamente bem lembrado, não é, por tantas populações que o sistema político do Rio de Janeiro subjugou no Brasil. Mas o que nós vamos fazer com um monumento daquele tamanho? Não é? Nós vamos tirá-lo dali para pô-lo aonde? Não é? Nós precisamos discutir esses monumentos. Não é? Ele também é obra de Victor Brecheret, inclusive. Não é? Então nós precisamos, entendo eu, não é? Enfim, cada caso é um caso e a sociedade reage da maneira como ela decidir que deve ser conduzidos os processos. Né? Não cabe a mim, historiador, falar faça isso ou faça aquilo. Né? Mas acho que cabe a mim, historiador, imaginar que suportes de memória precisam ser tratados como tal, o que nós não fazemos. Sobre os monumentos, eu posso ter, antes de você falar, eu vou fazer até um parêntese, porque algumas pessoas já estão falando aqui para você, lembrando do Memorial dos Aflitos, que é justamente um monumento a ser feito, né? Então, como tem pessoas, quer dizer, como nós estamos dentro do assunto, e pessoas como Carmen Silva Natália, que te cumprimenta, porque parece que Natália, irmão dela, trabalha com você junto dessa recuperação na liberdade, dessa presença negra, triste presença ali, porque é o cemitério onde foram encontradas as ossadas, né? E vem uma pergunta meio fundida aqui, até que ponto vemos fatores de classe envolvidos nessa disputa por memória? Será que a descoberta dos vestígios do cemitério da Liberdade tiveram a mesma repercussão do que os monumentos, do que esses monumentos dos quais o Paulo está falando? Quer dizer, é um conjunto de coisas, mas eu acho que você iria falando uma, você aborda as outras, né? Sim, eu quero mencionar um monumento de caráter mais, digamos, clássico, tradicional, como estátua, né, que a gente reconhece o monumento como uma estátua, mas vou comentar também a questão dos aflitos, que é um outro tipo de monumento. Né? Eu quero comentar a estátua do do apóstolo Anchieta, na Praça da Sé.
O que ela revela, que foi a pergunta, e o que ela esconde, né? Ela é uma estátua gigantesca, né? Presente ali no coração da Praça da Sé, muito frequentado. Eu mencionei aqui no começo da minha fala a importância da Praça da Sé como praça do povo, né? Como uma praça popular. Então, ela é uma estátua gigantesca que mostra a presença muito forte do José de Anchieta na história do país, né? Mas ela esconde a presença de uma outra igreja, que ficava exatamente naquele local, né? Que é a matriz da Sé. Mesmo em visitas monitoradas na Catedral da Sé, na atual Catedral da Sé, não se costuma falar, pelo menos uma visita que eu acompanhei, não se falou de onde era a matriz, né? E a matriz é muito importante. Nós vimos agora que estamos vendo que o Tebas, né, o arquiteto negro do século XVIII, Tebas tem ganho visibilidade a partir do reconhecimento do Sindicato dos Arquitetos em 2018, e depois que nós lançamos o livro que organizamos com 5 pesquisadores, quatro articulistas, além de mim, nesse livro, Tebas, um negro arquiteto na São Paulo escravocrata. O Tebas, a alforria dele aconteceu em 1778, entre 77 e 78, justamente por causa da matriz da Sé, né? Numa trama muito interessante para a gente conhecer como se davam as relações da Igreja Católica com o regime, né? E como era a relação do proprietário do Tebas com ele, e como era a relação do Tebas com esse ofício de especialista em talhar e aparelhar pedra, né? Um mestre canteiro, né? E a estátua do José de Anchieta oculta completamente a matriz da Sé, que é um templo tão importante para a história da cidade, né? No caso dos aflitos, eu, na minha abertura, na fala de abertura, ia comentar essa ligação que tem justamente a crítica que o Luiz Gama faz aos magistrados, né, ao sistema de justiça, está presente nessa narrativa urbana que é a Praça da Liberdade, a atual Praça Liberdade Japão, né, que fica ali ao lado do Cemitério dos Aflitos. Porque o Cemitério dos Aflitos, até já comentando a outra pergunta que diz respeito à questão de classe, né, o Cemitério dos Aflitos representa exatamente todos os excluídos do sistema no século XVIII. Ele funcionou de 1775 a 1888, quando foi fundado o Cemitério da Consolação. Era um cemitério de uma época que não se usava sepultar pessoas em cemitérios, portanto, é um cemitério onde só eram sepultadas aquelas pessoas que não tinham onde cair mortas, literalmente, né? Então, não tinham espaço em qualquer igreja onde se sepultavam as pessoas, e também não tinham espaço nas irmandades de homens pardos, de homens pretos. Então, no Cemitério dos Aflitos eram sepultados os criminosos, ou digamos, prefiro usar o termo criminalizados, né? As prostitutas, as pessoas indesejáveis, os mendigos, né, os indigentes, eram sepultados ali no Cemitério dos Aflitos. O Cemitério dos Aflitos, que fica ao lado de onde era o Largo da Forca, atual Praça Liberdade Japão. A forca é a pena máxima de todo um sistema de punição do regime escravista, que começava na atual Praça João Mendes, então Largo de São Gonçalo, onde ficava a Casa da Câmara e Cadeia, ou seja, primeiro a punição inicial, né? Na própria praça, no Largo de São Gonçalo, ao lado de onde é o fórum hoje, ficava o Pelourinho, então a punição pelo castigo, né? E terminava na pena máxima, que é o enforcamento.
Então, todo esse trecho compõe um sistema de punição do regime escravista, né? Agora, encontrar aquelas ossadas, isso aconteceu como se fossem fatos combinados, mas não foram fatos que estavam latentes na história e que, num determinado momento, vieram à tona, no movimento de processo histórico. Porque a mudança do nome da praça, né, a adição da palavra Japão ao nome da praça e também ao nome da estação do metrô Liberdade, foi promovido por um empresário japonês, né, numa ação que tem o objetivo de preservar a hegemonia da cultura japonesa numa localidade que hoje já é muito diversa, especialmente com a presença dos chineses, não é? Curiosamente, foi um empresário chinês que demoliu o sobrado ao lado da Capela dos Aflitos, que teve a obra embargada e onde foram encontradas as 9 ossadas, não é? Parece que os dois combinaram de fazer uma representação ali das duas nacionalidades, dando ensejo a todo um debate. Felizmente, a repercussão foi bastante interessante, ainda continua sendo, porque nós estamos falando aqui, diferente de quando eu menciono Quilomboja Literatura, quando eu menciono a Irma em homenagem ao Luiz Gama, uma minoria dos nossos espectadores devem conhecer essas passagens. Mas quando eu falo de Cemitério dos Aflitos, de debate sobre o nome da estação do metrô, da Praça da Liberdade, todos já ouviram falar disso. Isso tem ganho uma visibilidade que vai nos ajudar nesse debate, né? Porque nós estamos no processo de criação do Memorial dos Aflitos, que foi já instituído por lei, a Lei 17.310, de 28 de janeiro desse ano, 2020. Enfim, trata-se aí, mais uma vez, de construção de memória por aqueles que querem ter visibilidade também, querem fazer parte da disputa, né? Querem fazer parte do jogo de poder que é a ocupação do espaço urbano. Concluindo, a dificuldade que é você falar simplesmente deixa o monumento ou tira o monumento, né? Mas uma que eu acho que resume e eu acho que põe a gente para pensar é o seguinte: como promover sistematicamente o debate e a ressignificação dos monumentos nacionais? Esse que é o problema, quer dizer, essa discussão está começando. Quer dizer, não que ela já foi colocada algumas vezes, mas a impressão que dá é que ela vem agora para ficar, porque eu acho que ela rima com muitas outras coisas que estão sendo discutidas, né? E a questão é essa, sistematicamente, né? É essa que é o advérbio que é a pergunta que não quer calar. Como é que a gente como fazer para que isso não caia no esquecimento e tudo volte ao normal, né? Com as aspas necessárias, né? O que vocês acham? Eu acho que é difícil isso, né? É uma questão muito difícil, né? Porque no momento em que as coisas acontecem, no calor da hora, né? Mas a impressão é que você tem hoje também um crescendo do movimento negro, dos artistas, porque tudo isso também está muito na pauta dos artistas, né? Quando a gente vê o que as pessoas vêm fazendo, e já há algum tempo, né? Não é uma coisa só desse momento agora, desencadeada pela morte de George Floyd, né? Como pensar isso, né? Pensar em sistematizar essa discussão e sei lá, tomar algumas decisões ou operar alguns marcos, né, para que fique para nós claro, né, que isso daí não pode ser simplesmente virada a página, a gente não pode virar essa página tranquilamente, né? O que você acha, Bíblia? Olha, eu acho que você tem razão quando diz que é um assunto, é um debate que veio para ficar. E ele vai produzir algum resultado bastante concreto, não porque ele tenha, por si só,
os fatos recentes tenham por si sós essa força, mas porque eles são resultado de uma construção ao longo do tempo, de um processo, né? Como eu disse, em 78, quando o movimento negro brasileiro se organiza, foi por conta da morte de um jovem negro, né? Nos Estados Unidos, o Spike Lee, no filme Faça a Coisa Certa, já havia mostrado o asfixiamento de um jovem, que resultou num quebra-quebra no Brooklyn, né? Isso vários anos antes desse acontecimento agora, enfim. Então, e já não é de hoje que, principalmente intelectuais do movimento negro, vêm cobrando o seguinte: a questão da identidade do Brasil, a questão do debate racial no Brasil, não é uma questão acessória, é uma questão central, né? Então, porque costuma se tratar dessa questão como acessória. Quando se discute economia, um projeto para o país, fala-se de tudo, menos nas desigualdades raciais que existem no país. Parece que agora está se percebendo que esse debate é um debate central. A maneira de ter um tratamento sistemático a essas questões, como a pergunta pede, só há um caminho, na minha opinião. Se esse debate se tornar central. Um candidato a prefeito na cidade, por exemplo, não pode deixar de debater, não pode deixar de ser cobrado, né, em seu programa de gestão, na sua gestão, a tratar dessa questão, né? Como é o planejamento urbano da cidade, né? Como é que se desenha um planejamento urbano, primeiro a partir da questão da participação popular, né? Você não pode planejar a cidade sem participação dos principais usuários dos usuários da cidade de maneira geral, né? E a questão racial, não é um recorte, como se costuma dizer, né? O debate racial é central. Então, a Lei 10.639, por exemplo, e a 11.645, né, que são leis que obrigam o ensino de cultura, história e cultura afro-brasileira e indígena nas escolas, elas têm ajudado a estabelecer o debate sobre a necessidade da sua aplicação, da sua implementação, mas por meio de uma canetada, você se as pessoas não quiserem, o debate não acontece. E elas só vão querer na medida que, de fato, ele ganhar o centro das atenções. Exato, obrigada. Paulo, o que você acha? Tem uma outra questão que complementa essa, que de uma certa forma é uma continuação dessa, né, de Juliana Maia. Ela faz uma citação de Pulô, 2009, que fala que ele, Pulô, indica uma nova era do patrimônio ético, entre aspas, né? Os senhores consideram que os acontecimentos atuais fazem parte dessa nova perspectiva patrimonial? A Constituição de 88 já destaca a participação cidadã no processo de patrimonialização. A Constituição, já destaca a participação cidadã no processo de patrimonialização. Seria o caso agora de pensarmos na cidadania envolvida em despatrimonializar, entre aspas, monumentos e objetos? Você acha, Paulo? Você que está sentado na questão do patrimônio. Pois vamos lá. Em primeiro lugar, acho que assim, a agenda política, né, e de politização da questão, ela vai ser estabelecida na medida em que a sociedade pressionar por ela, né? Nós temos que entender que as práticas de patrimonialização são práticas muito conservadoras, não é? Isso em qualquer país do Ocidente está completamente diagnosticado por centenas de autores, não é? Ou seja, são práticas que se organizaram também desde o século XIX, justamente para cristalizar uma ideia de identidade nacional muito fixa, não é? E isso colide com uma ideia de discussão, não é? O nacional é a unificação, e os debates procuram desfazer essa
unificação homogeneizadora, não é? Caminham num sentido, que é o da própria Constituição de 88, de reconhecer os povos formadores do Brasil, não é? As diferenças que marcam a nossa sociedade, também, não é óbvio, as desigualdades, não é? Que diferença e desigualdade não é a mesma coisa, né? E, portanto, acho que isso fará parte da agenda na medida em que a sociedade a colocar como tal. Não acho que deve se esperar que o Estado se mova, não é? Embora, em várias situações, nós estamos vendo, não é, algumas instituições se moverem. A minha instituição mesmo, não é, desde os anos 90, quando o professor Upiano Bezerra de Menezes redesenha conceitualmente o Museu Paulista, o Museu do Ipiranga, nós passamos a crescer as nossas coleções, não é? Inclusive colaborativamente, a partir de doações, para atingir muitos outros sujeitos sociais que o velho museu, né, da República Velha, voltado aos bandeirantes e aos fazendeiros de café e tropeiros, jamais tinha nas suas coleções, né? E esse trabalho vem sendo feito sistematicamente, né, desde 1990, né, para que essas coleções possam redesenhar outras possibilidades de leitura da sociedade, além de relermos aquelas coleções antigas, né, como testemunho, muitas vezes, não da pessoa retratada, mas de quem retratou, porque o quadro tem um autor, né? Os objetos têm a sua circulação, quem comprou, quem vendeu, a porcelana brazonada do barão passou por uma série de outros agentes sociais até chegar na mesa do nobilitado ou depois na coleção do museu. Então, as rotinas de discussão são realmente fundamentais, não é, para promover desequilíbrios. Nós temos muito claro, não é, hoje no Brasil, que as populações de origem afro-brasileira e indígena são muito excluídas, não é, do desenho da nossa mitificação mestiça. Mas eu diria que, olhando-se, por exemplo, as formas de patrimonialização do IPHAN, não é, do Instituto Histórico e Artístico Nacional, do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, ao qual todos nós devemos enormemente, não é, por ter fundado práticas de preservação, conhecimentos técnicos, não é, a própria noção de que um patrimônio pode ser preservado em nome de todos, em nome do coletivo, e não é, do que o detém. Enfim, o IPHAN, ele, se nós olharmos, não é, o mapa brasileiro que o IPHAN tombou, a gente vê, por exemplo, que as populações imigrantes, elas estão numa situação numericamente pior ainda do que as populações afro-brasileiras e eventualmente as populações indígenas. Por quê? Porque a síntese é das três raças, e os imigrantes não entram nas três raças, né? E quando se desenha o lugar do imigrante italiano, por exemplo, o IPHAN o tomba no Rio Grande do Sul, na Serra Gaúcha, em Antônio Prado, por exemplo, que é uma pequena cidade, não é, com uma grande quantidade de móveis de madeira, que usam técnicas construtivas e plásticas italianas. Mas a migração massiva italiana no Brasil foi em São Paulo. E em São Paulo, a presença dos italianos não é reconhecida pelo IPHAN. Não é? Ou seja, nós somos um estado sem imigração. A imigração é associada ao sul. Da mesma maneira que os terreiros de candomblé, e são sempre eles que o IPHAN tomba, né, porque o IPHAN não tombou ainda terreiros de Umbanda, o que gera uma agenda enorme de discussão, mas esses terreiros de candomblé, eles estão tombados onde? No Nordeste, na Bahia, em Pernambuco e no Maranhão. Ou seja, não há terreiros de Angola tombados, né, de Umbanda nesses estados, e muito menos no resto do país, e nem terreiros de candomblé no resto do país. Se nós vamos ver os dados censitários do IBGE, isso um aluno, né, de graduação me falou, de pós-graduação numa aula, eu quase tive um troço de susto. A maior proporção de autodeclarantes, não é, de cultos afro-brasileiros, de religiões afro-brasileiras, é no Rio Grande do Sul. Ou seja, lá está preservada a memória afro no Rio Grande do Sul, ou a gente escolhe a Bahia para preservar e apaga a presença dos negros no resto do país, como apaga a presença dos imigrantes fora da região sul, e os índios, não é, enfim, tentando sobreviver loucamente até hoje, não é? E esses, então, são dinamitados quase em todos os lugares, não é? A gente reconhece a presença indígena viva hoje na Amazônia, no Centro-Oeste, sobretudo, em pequenas demarcações de terras no resto do país, mas os seus suportes memoriais todos sempre muito fragilizados, não é? Ou seja,
nós precisamos efetivamente entender isso como uma agenda política, não é? De justiça no nosso país, não é? Que os diferentes grupos, as diferentes etnias, os diferentes gêneros, não é, da nossa sociedade, as diferentes religiões do nosso país, a Igreja Católica é sobejamente aquela que é mais preservada nos seus suportes memoriais, se pensarmos em tombamentos, não é? Enquanto todas as demais, não é? Não existe uma mesquita tombada, não é? Federalmente no Brasil, não é? Só existem testemunhos arqueológicos de uma sinagoga tombados no Brasil, ou seja, nós não nos imaginamos complexos. A imaginação do nosso país não é uma imaginação complexa, não é? E por conta da mitificação das três raças, não é? As próprias heranças africanas, elas entraram muitas vezes se participantes de um processo de lusitanização do Brasil. Isso é o Aleijadinho, não é? Ele é o herói por excelência da história da arte brasileira, não é, cunhada desde os anos 30, por Mário de Andrade e outros, mas ele é o afro-brasileiro que se tornou um artista barroco e rococó, não é? E que na década de 60 foi reconhecido pelo Germain Bazin, não é, como um dos grandes artistas do barroco mundial, ele que foi conservador-chefe de pinturas do departamento de pinturas do Louvre, não é? Ou seja, não é, enfim, qualquer coisa no cenário internacional, mas a gente não reconhece, digamos, o mestre Didi na mesma proporção, não é? Um que vai fazer com que a sua herança seja, na topografia das heranças, mais afro do que europeia. Ou seja, nós temos equilíbrios todos que nos levam de volta a Portugal, no fundo, não é? No mapeamento das nossas memórias. E nós temos a felicidade de ser muito mais do que isso, não é? Numa sociedade que é tensa, numa sociedade que é marcada pela intolerância, pela exclusão, pela violência, pela exploração, um marco central da nossa sociedade que nós nos furtamos, não é? E o Abílio tem trabalhado muito nisso, é entender a escravidão como um corte na nossa sociedade, não é? E não só algo que nos estruturou pela violência e pela exploração, mas também pelas formas de ação e reação, pelas formas de resistência, que é algo que nós também não prestamos atenção, né? Então, enfim, nós precisamos olhar, né, para esses marcos e os desafiá-los, né? Eu penso na própria fotografia de Minneapolis, né? Ela é a imagem da opressão, ela é a imagem de um branco sem nenhuma razão necessária, matando um homem negro, é por crueldade, não tem outra razão. O homem estava dizendo que estava conseguindo respirar. E nós estamos hoje pegando essa imagem, que é a imagem da opressão, e a ressignificando para outra coisa. Para entender esta foto, que é uma foto brutal, como ela pode nos testemunhar outras coisas. Essa operação é uma operação que nós devemos fazer. Já estamos fazendo com essa fotografia. Ela não vai ser lembrada apenas como um sinal de morte, destruição de um ser humano por outro, mas por tudo aquilo que leva um ser humano a matar o outro dentro daquela equação. Nesse sentido, ela permite muitas leituras, não é? Talvez um movimento suprematista branco nos Estados Unidos entenda aquilo como algo que esteja coerente com os medos que eles têm. Mas para nós, não é? Para todos os que pensam uma sociedade civilizada, não é? Aquilo é certamente uma informação sobre como nós não devemos nos comportar, não é? É por aí que nós pudemos, inclusive, entender a preservação do cais do Valongo, no Rio de Janeiro, que foi sucessivamente preservado pela Federação Brasileira e depois pela Unesco como Patrimônio Mundial. Aquilo não é a memória da submissão das populações africanas pelas populações europeias ou euro-americanas, não é? Aquilo é também a porta de entrada das práticas de resistência, não é? Das práticas culturais, não é? Que nos definem enormemente. O mundo nos percebe como um país africano, não é? E também nos percebe como um país de desigualdade, de injustiça, de hierarquia racial muito brutal, não é? Mas muitas coisas entraram por ali. Eu fico sempre insatisfeito pelo fato de que, na hora de nós propormos uma memória mundial, não é? Do encontro dificílimo entre África e América e Europa,
nós tenhamos começado por ali, né? Quando, já desde os anos 80, os restos arqueológicos do Quilombo dos Palmares é patrimônio nacional, né? Talvez nós tivéssemos que começar essa recontagem da história mundial pela Unesco pelo Quilombo e não pelo Porto de Escravos. Ou começamos pelo Porto de Escravos, né? De escravizados, recém-desembarcados. Ok, é um caminho para nós enfrentarmos, né, os dilemas, as ocultações que aquele próprio cais sofreu, né, porque quando a Imperatriz chegou, ele era um cais muito rústico, foi coberto por um cais com pisos de mármore, né, ou de granito polido mais sofisticados, né, e depois, né, se achou tudo aquilo. Né. Mas nós precisamos lembrar que tão importante para as memórias negras da região portuária do Rio é aquele porto e o cemitério dos Pretos Novos, né, mas também é o próprio colar de favelas, não é? Do Morro da Providência e do Morro do Livramento, onde a palavra favela nasceu no Brasil para designar moradia popular. Né? E, nesse sentido, o próprio nome monumento, né? Um nome que nós nos apropriamos no país inteiro para designar, no fundo, não só uma forma de habitação, mas uma forma de resistência urbana. Né? Obrigada, Paulo. Foi pena porque você mudou um pouco do assunto, mas tinha uma pergunta interessante que eu acho que muita gente não sabe, quer dizer, não precisa saber, que é sobre quem decide sobre a criação e instalação das estátuas e monumentos, porque eu acho que isso é fundamental para a gente sair nessa tarde com isso aprendido, né? É necessária a aprovação da Câmara Municipal? E tem lei que regulamente esse processo? Nós vimos essa questão da lei, comentei agora há pouco, a questão das leis 10.639 e 11.645, né? E estamos agora diante da lei que cria o Memorial dos Aflitos. Mas uma lei, né? A gente tem aquela famosa máxima, né? Que há leis que pegam e leis que não pegam no Brasil, né? Acho que o processo legislativo acho que é de menos importância. Eu acho que o que cria monumentos, o que cria memória é o processo de construção coletiva, o processo histórico. Por isso que eu comecei aqui falando desse processo que criou a presença do monumento a Luiz Gama no Largo do Aroche. Desde o funeral que aconteceu em 1882, até hoje acontecem homenagens em torno do Lago do Aroche encaminhadas para o Cemitério da Consolação, não é? Ou comemorando o seu nascimento em junho, dia 21 de junho, ou marcando o dia da sua morte, né? 24 de agosto de 1882. É um monumento que, por ter sido implantado por meio de um processo histórico, de construção histórica, ele tem força, tem consistência, né? Enquanto que você pode editar uma lei, né? Mas se não tiver, acho que o que produz a narrativa urbana é exatamente isso que a gente estava falando, a questão da educação, né? A educação patrimonial, a entrada na escola desse debate, né? Que possibilita também a pressão sobre os gestores da cidade, as pessoas as empresas, né? Os homens, as pessoas do legislativo, o poder legislativo, né? O poder executivo, que exerçam uma pressão, porque nós queremos isso, né? Não só queremos, a gente produz isso e está colocado, né? Eu tenho mais um exemplo para adicionar a questão da liberdade, que o Paulo estava falando daquilo que a gente deve notar também, que não é só a dor, né? Não é só a questão da vitimização, mas ou da parte trágica da história, mas por isso que eu até falei sobre a questão que eu questiono a expressão vencedores e vencidos, a relatividade disso, porque na liberdade, por exemplo, nós temos
uma história de construção extremamente positiva, né? Nós tivemos ali, onde hoje é a Casa de Portugal, de 1931 a 37, extinta pelo Estado Novo Getúlio, a Frente Negra Brasileira, que tinha sede onde hoje é a Casa de Portugal, né? que foi uma organização que se transformou num partido político que teve milhares de associados, que num momento em que não havia política pública para a população, logo lá no pós-abolição, né, nos anos 30, fornecia curso de alfabetização, atendimento médico e odontológico, inclusive programa de compra da casa própria. Muitas famílias hoje que moram em bairros como Casa Verde, Jabaquara, Limão, Ipiranga, compraram seus terrenos por meio de financiamento pela Frente Negra Brasileira. E tínhamos também a Escola de Samba Paulistano da Glória, na Rua da Glória, né, do grande Geraldo Filme, né, que funcionou como a mãe dele criou uma associação de empregadas domésticas. Muitas pessoas da nossa geração aqui chegaram a frequentar esse salão do Paulistano da Glória, né? Hoje é um supermercado chinês ali na Rua da Glória, né? Mas, enfim, existem inúmeras construções que, apesar de tudo, né, nos trazem essas histórias de criatividade, de alegria e de muita energia de transformação, né? Agora, como são criados os monumentos, acho que eu tentei responder por aí, né? É a dinâmica histórica que já vem sendo feita, mas que precisa ser reconhecida, né? Mas ela também não vai ser reconhecida por iniciativa espontânea de quem tem o poder de contar a história, de quem tem a caneta na mão, né? Precisa ser... Não, mas assim, essa pergunta tinha um pouco da coisa legal, quer dizer, quem decide? A prefeitura decide? Eu sei que no arquivo da cidade de São Paulo, você tem uma seção que decide nomes de ruas. Isso eu lembro, na minha caminhada pelos arquivos, ali são produzidos, talvez com apoio justamente histórico, né? É interessante sair do arquivo, porque a ideia é que justamente se fale de pessoas que estejam ali consagradas, enfim. Mas nome de rua eu sei que é lá, não sei se é só lá, né? Mas, enfim, aprovação de monumentos e tudo, talvez seja a prefeitura, né? Eu não sei se eu estou muito atualizado nisso, mas há tempos atrás tinha que haver uma manifestação do Departamento do Patrimônio Histórico, né, do DPH, da Secretaria Municipal de Cultura. Eu, inclusive, comecei, né, a trabalhar nessa área patrimonial, sendo estagiário do DPH, da Cecília Leite Ribeiro, no inventário justamente de monumentos escultóricos da cidade. E naquela ocasião eu me lembro que havia necessidade de submeter o projeto, né, para que fosse avaliado, inclusive, a adequação do monumento ao lugar, né, porque às vezes fazem monumentos muito pequenos para praças maiores, e aquilo se torna invisível, ou grandes demais para praças pequenas, né. Então isso passa por uma regulamentação municipal em São Paulo, eu acredito até agora, pela prefeitura, né. Agora, a instituição dos monumentos urbanos tem uma trajetória muito diferenciada, né? Quer dizer, os grupos sociais se articulam muitas vezes, né? O Monumento às Bandeiras, por exemplo, ele começou a ser cogitado já no final da década de 10, né? Pelos modernistas, e ele só começou efetivamente a ser realizado na década de 30 e inaugurado na década de 50. Né? Começou de um grupinho, aí foi ganhando força, apoio governamental, né? Mas muitas esculturas são feitas, inclusive, por pressão de grupos. Né? E quando o Abílio estava falando do monumento ao Anchieta, eu me lembro que eu fui de uma banca, há uns 10 anos atrás, do Edmilson 40, né? um doutor em História, e eu achei tão interessante o que ele abordava na tese dele, porque o monumento ao Anchieta foi construído pelo Partido Anchietano, que era muito ligado às comunidades espanholas da cidade. E os portugueses acabaram construindo um outro monumento na Praça Clóvis, que depois foi para o Ibirapuera, de homenagem ao Nóbrega, porque era o partido dos nobreguistas contra o partido dos
dos anchietanos, e na verdade era também, portanto, um partido que queria sobrevalorizar a herança portuguesa ou a presença de um espanhol das Canárias e tudo, né? Isso, pelo amor de Deus, é uma coisa que sumiu completamente da consciência das pessoas. Quando eu li isso, eu pensei, meu Deus, eu passei 500 mil vezes nesse lugar, trabalhei no inventário de obras e nunca soube dessas brigas de bronze na cidade, não é? E isso normalmente passa por algumas chancelas e autorizações, mas são os grupos, não é, que se organizam para conseguir dinheiro, inclusive, não é, para fundir ou para esculpir as obras. E, portanto, não é, a palavra que o Abílio usou é extremamente adequada. São disputas por espaço. Não é? Quer dizer, a cidade vai sendo marcada por essas vontades, não é, de inscrever, não é, a si próprio, não é? Porque não é apenas, de novo, eu repito, não é aquele que está figurado, mas é aquele que promoveu esta ideia no espaço, não é? Então ele monumentaliza muitas pessoas, na verdade, não é? E isso, a prefeitura, não é, tem certamente a responsabilidade legal de equilibrar isso na cidade, não é? E de estabelecer uma avaliação, inclusive, não é, da adequação, dos estímulos, inclusive, para outras memórias serem... Uma das coisas que a prefeitura poderia fazer, certamente, são concursos públicos, né? Faz parte da história. Inclusive, aproveitando esse gancho, eu quero aproveitar para fazer aqui uma propaganda, um merchandising, que eu acho que é merecido, do trabalho do Departamento de Patrimônio Histórico, a partir de 2015, com a Jornada do Patrimônio, né? Que é um trabalho muito interessante. E agora, eu estou até lendo aqui o e-mail que eu recebi aqui, dizendo que foram prorrogadas as inscrições para o concurso Placas da Memória Paulistana. Você pode se inscrever, sugerir. Eu mesmo produzi um verbete ali para o Largo da Misericórdia, em 2019, né? Então, as pessoas estão sendo convidadas e é remunerado, inclusive, né? Estão sendo convidadas a escrever sobre lugares de memória que elas acham que deve constar na memória da cidade. A prefeitura vai lá e coloca uma plaquinha azul, redonda. Então, são iniciativas desse tipo que estimulam a participação das pessoas para entrar nessa disputa, né? Gente, que muito ajudam a reequilibrar, né, as balanças da memória na cidade, né? Isso é super interessante. Gente, eu recebi uma pena, porque tem questões interessantíssimas, as pessoas, inclusive, querendo transferir essa discussão também um pouco para a Cinemateca, a questão de disputa de poder, quer dizer, para casos específicos que a gente está vivendo no momento, mas o nosso tempo está acabando. Então, eu posso passar essas questões para vocês, porque para nós, da Fundação, vai ser extremamente útil também ver o alcance disso tudo, e eu achei interessante só comentar com vocês, como várias pessoas, ao fazer suas questões, perceberam a complexidade, a dificuldade quer dizer, o quanto que essa questão enfecha, né? E eu acho que isso já é uma coisa muito interessante, quer dizer, sai daquela coisa dual, né? Você destrói ou você não destrói, não é? O buraco é muito mais embaixo, você tem camadas e camadas, né? Então, eu gostaria que vocês fizessem as considerações finais de vocês, para a gente encerrar, para a gente não perder o nosso público aqui numeroso, né? Não vamos, vamos manter. Aí, quer finalizar, Paula? Quer finalizar? Eu finalizo agradecendo mesmo, não é, essa discussão. Acho que ela só está recomeçando, não é, porque ela já aconteceu algumas vezes na nossa história, né? Nos anos 80 essa foi um período importante mesmo, né? Como o próprio Abílio lembrou. Foi um momento em que o IPHAN, né? Nosso venerável IPHAN, começou a tombar outros grupos sociais através de escolhas, né? De bens a serem preservados, né? Foi um momento, como eu falei, do Quilombo de Palmares, mas foi também do Casarão do Chá dos japoneses, né? Foi da própria cidade de Antônio Prado, né? Um Brasil mais complexo, né? Que é aquilo que a gente tem o privilégio de ser, né? Muito múltiplo, e uma multiplicidade que continua se redesenhando, porque os povos continuam chegando aqui no Brasil, né? E nós vamos nos enriquecendo de tudo isso. Mas certamente, enfim, acho que reforçar, não é, o compromisso em discutir, não é? Posso assegurar a vocês, não é, que no âmbito
né, lá do museu, né, em que eu trabalho todos os dias, né, loucamente, agora online, inclusive com milhões de reuniões online, uma já vai emendando na outra, a gente não tem mais que ir para um lugar para outro, a gente já fica sentado na cadeira e manda bala, né, uma reunião atrás da outra. O nosso compromisso é realmente um compromisso de discutir, né, nós temos grupos de escuta que estão sendo mediados, né, também pelo nosso serviço educativo, para escutar grupos sociais, para entender as demandas que querem, para redesenhar as nossas exposições, mas também as nossas políticas de aquisição de acervos, né, agendas de eventos, temas para discutir, não é? Isso é um compromisso, não é, que as instituições também têm que assumir, não é, junto com a sociedade. Não é? É importante que a sociedade cumpra também o seu papel para os reequilíbrios da memória, e eu diria antes até para os desequilíbrios, né, para tomar consciência desses desequilíbrios e desequilibrá-los, né? Os nossos falsos equilíbrios precisam ser discutidos, né? Para que isso possa gerar uma forma de reconhecimento mais justa e constitucional, né, do que é a nossa formação, os nossos encontros e desencontros, né, numa sociedade sempre muito tensa, não é? E estamos vivendo essa sociedade muito tensa hoje no Brasil, né? Então eu queria agradecer essa oportunidade, não é? Parabenizar a Fundação também pela sua agenda, não é, sempre muito ativa para discutir esses suportes de memória, do qual ele próprio é responsável, não é? E agradecer também a possibilidade, né, de estar com a Silvana, com o Abílio. Abílio, estou lendo o livro do Tebas, é sensacional o livro, nossa senhora, né? E aí a gente fica vendo o quanto ele esteve, não é, presente, e o quanto ele não está, não é? O quanto ele precisa reestar, não é, na cidade, né? E o trabalho de você, seu e da sua equipe, acho que foi está sendo super estimulante para mim, e vou levar para a equipe do museu também, e agradecer a participação de todos, não é, que acompanharam a live aqui pelo chat. Que ótimo, né? Muito bom essa sua propaganda do livro. É um livro que está disponível, né, gratuitamente, porque ele foi financiado pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo, e ele está em versão PDF, a versão física dele lançada em março de 2019, muito pouco, né? Mandamos para todos os cursos de arquitetura e urbanismo em atividade no Estado de São Paulo, fizemos diversos lançamentos e debates, mas ele está disponível em PDF, em vários sites aí, né? Inclusive aqui na Fundação ele vai ficar também à disposição, né? Agradecer, né, pela oportunidade e dizer que é um prazer ter conhecido o Paulo, ter podido fazer e a Silvana, poder fazer essa conversa de alto nível, a gente poder aprender e também ensinar, né? E informar que vem aí mais uma instituição de memória que nós estamos construindo, que é o Memorial dos Aflitos, né? Vamos trabalhar muito essa ideia desse termo, né, aflitos, que é um termo tão amplo que abarca tantas aflições, né, para aproveitar para fazer a gestão de parcerias, de diálogos com outras instituições e cumprir um pouco esse papel de buscar cumprir esse papel de colocar esse debate de forma sistemática, né, sobre essa questão da memória e do patrimônio, que assim como a questão racial também deve ser central. O que a gente observa também nas instituições públicas é a falta de investimento também, não é? A situação dos museus, situação esses museus que pegam fogo, certamente por falta de manutenção, de prevenção, a necessidade de concurso público, por exemplo, num órgão como o Departamento de Patrimônio Histórico, que não contrata, né? Então, é preciso que o orçamento das cidades, do Estado e orçamento federal também tenham como foco a importância da memória como algo necessário para a nossa humanidade. É vital, né? Então, vital. Gente, eu agradeço muitíssimo a presença de vocês. Fiquei muito contente, acho que foi muito rico e uma coisa muito humana. Eu achei assim, muito... ultrapassou toda a discussão de alto nível científico, mas também para uma coisa de humanidade, muito interessante.
E nós nem tocamos na questão do patrimônio documental, né? Porque o meu negócio são os documentos, eu sou arquivista, mas nós vamos prosseguir, porque é outro lado da questão também, né? E tem também a sua Aliás, popularidade. você está na bibliografia de um projeto que eu estou participando, junto da Unifesp. A minha orientadora, Joana Barros, lá da Unifesp, geógrafa, colocou o seu trabalho de arquivístico na bibliografia, viu? Que legal, estou às ordens aí, viu, para ajudar toda a questão da documentação e da memória. Muito obrigada, gente, boa tarde, muito obrigada para quem nos assistiu e para quem nos apoiou aí aqui na fundação, aqui por trás da tela. Até Boa logo, boa tarde. tarde. Obrigado.